Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 9 da disciplina de Engenharia Econômica. A gente vai falar um pouco sobre inflação hoje. O nosso conteúdo vai estar dividido, nossa aula de hoje vai estar dividido vamos falar um pouco sobre definição de inflação, índices de inflação, taxa referencial de juros, a TR, fluxo de caixa em épocas inflacionárias, inflações e juros e a variação real dos preços. Pessoal, qual é a principal consequência da inflação no decorrer de um projeto? A inflação, pessoal, quando ela incide sobre um projeto, ela vai estar atacando diretamente o quê? O gerenciamento de custos do projeto e, consequentemente, na viabilidade financeira do projeto. No estudo comparativo entre dois projetos ou na análise de viabilidade financeira de um projeto, ou nós colocamos ambos os projetos na mesma base financeira, ou seja, ou colocamos os dois projetos na mesma base inflacionária, ou desconsideramos, no decorrer da análise de viabilidade financeira do projeto, a existência da inflação. Como é medido os índices de inflação no Brasil? Existem diversos índices, os mais variados índices que incidem, que são medidos no Brasil. Basicamente, a inflação, ela é o quê? Ela é o aumento do preço ou a desvalorização da nossa moeda perante a economia. Ou seja, R$1 hoje não tem o mesmo valor de R$1 daqui a um ano, e assim sucessivamente. São os índices, a inflação é o índice que vai balizar os preços da economia. Como é medida no Brasil? A inflação no Brasil é avaliada mensalmente por aumento de diversos preços e em diversos índices. Os principais são os IPCs, Índices de Preço ao Consumidor, os CUBs, Custo Unitários Básico, Taxa de Câmbio e diversos outros índices referentes a variações do preço de bens de consumo, de produção, agrícolas e industriais, de transformação, de produtos alimentares e de construção civil. Os IPCs, pessoal, Índice de Preço ao Consumidor, existem basicamente três: o IPCA, o IPCA 15 e o INPC. O IPCA ele é medido pelo IBGE, considera em sua metodologia as famílias brasileiras de renda de até 8 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do Brasil. O IPCA 15 ele se difere do IPCA no período de coleta, do dia 16 do mês ao dia 15 do mês seguinte. E a renda, que ela vai até 40 salários mínimos. Já o INPC é obtido pelo IBGE, é obtido a partir dos índices de preço ao consumidor regionais e tem como objetivo oferecer a variação dos preços no mercado varejista, mostrando assim o aumento do custo na vida da população. Como o INPC mede uma faixa salarial mais baixa que o IPCA, até 5 salários mínimos, diante dos 40 salários mínimos do IPCA 15, de até 40 salários mínimos do IPCA 15. Vejam, pessoal, que os mais diversos índices, as diferenças nesses índices, servem para quê? Para analisar a inflação em cada uma das camadas sociais, em cada uma das camadas salariais da nossa economia. Já o CUB, o que é o CUB? O CUB é o principal indicador da construção civil. O custo unitário básico é calculado mensalmente pelos sindicatos da indústria da construção civil. A sua finalidade é o quê? Determinar o custo global da obra para fins de cumprimento do estabelecimento na lei de incorporações e de edificações habitacionais, em condomínio, ressaltando que o custo unitário básico é um custo meramente orientativo para o setor da construção civil. Esse custo é baseado, por exemplo, no aumento do cimento, no aumento do custo da mão de obra, no aumento do preço do tijolo, no aumento do preço do ferro, no aumento do preço da matéria-prima para a construção civil. Como, pessoal, vocês acham que, por exemplo, a taxa de câmbio influencia no nosso país, influencia na inflação do nosso país? Por exemplo, quando a gente compra um produto importado, que hoje basicamente tudo que a gente compra é importado, com o aumento do dólar,
o que é que acontece? O produto importado fica mais caro. Porém, para quem quer exportar, fica muito mais vantajoso. Por quê? Porque, primeiro, ele negocia em dólar, ele recebe em dólar, quando ele converte em real, o produto dele, que antes é vendido por $5, e quando convertido valia 10, hoje vale R$ 15. Então, o aumento da taxa cambial favorece quem? Quem vai exportar. Porém, quem vai importar fica mais complicado. E, como a maior base da nossa economia é de importação, o que é que acontece? O preço que nós pagamos já embute a variação cambial. Ou seja, as indústrias logo passam, os produtos importados, passam o aumento do preço do dólar para o consumidor. É importante observar também o movimento dos preços das commodities, produtos como soja e café, que poderá anular ou potencializar a inflação dos alimentos quando combinado com variação cambial. O que ele diz? Ele fala, nem tudo pode ser atrelado à variação cambial. O preço das commodities, que são os bens de base, também pode afetar a inflação de um país comutantemente com a variação cambial. O que é o TR, pessoal? É a taxa de juros, a taxa básica de juros, a taxa referencial de juros. É a taxa básica mensal de juros, a qual é uma média ponderada dos juros obtidos em certas aplicações dos bancos brasileiros. É ela que vai dizer o quão caro ou quão barato vai estar a retirada do crédito no país. Obviamente, quanto mais baixo for essa taxa referencial de juros, mais fácil ou mais barato nós vamos ter crédito na praça. A taxa mensal comum de juros negociada pelos bancos a clientes em geral é a taxa referencial de juros mais uma taxa diferencial conveniente. A taxa referencial por dia chama-se TRD, taxa referencial diária. Como se comporta, pessoal, o fluxo de caixa de uma aplicação ou de um investimento em períodos inflacionários e no período de deflação? Basicamente, o que acontece? Quando nós temos um fluxo de caixa no período inflacionário, as variações de preço são basicamente devido à variação na taxa de inflação daquela época. Aí ele fala, em uma época estável, de forma geral, todas as taxas de juros apresentam o mesmo valor. Numa época inflacionária, pode ter inúmeras situações sofrendo correções monetárias, ressaltando em juros internos e externos diferentes, dependendo da finalidade, do local, do valor envolvido e do estabelecimento bancário. Com todas as variações nos porcentagens de juros, compreende-se a grande cuidado que se deve tomar ao se montar um fluxo de caixa planejando em um empreendimento, onde surgem compromissos de pagamentos e oportunidades e aplicações financeiras sujeitas a várias taxas, de acordo com a época da aplicação. Como se relaciona a inflação com a taxa de juros, pessoal? Todos os juros que nós pagamos efetivos, ele é formado por dois principais fatores. Pela taxa de juros, que é o ganho do banco. 2, a taxa devido à inflação. Ou seja, pessoal, matematicamente, como é que podemos falar? O valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais inflação elevado a n, vezes 1 mais taxa de juros de ganho elevado a n. Multiplicando esses dois fatores, nós temos que 1 mais I mais F mais I vezes F elevado a N vezes PV é igual ao valor futuro. Substituindo toda essa expressão de I mais F mais I vezes F por um juros R, nós temos uma taxa de juros real que é igual a I mais F mais I vezes F. Como é que nós calculamos, então, a taxa real de juros, ou a taxa que o meu projeto efetivamente ganhou ou perdeu? Vamos ver esse exemplo aqui. Um imóvel foi comprado em certa época por 20 milhões de reais e vendido 3 anos depois a 100 milhões de reais. Qual foi a taxa de retorno de juros, sabendo que a inflação neste período foi de 50% ao ano?
Foi um bom negócio, considerando a taxa mínima de atratividade igual a 10%? O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai ter que achar a taxa real de juros nessa transação, o R. Depois, nós vamos achar o I, já que nós já temos a inflação desse período. E comparar esse I com a taxa mínima de atratividade. Fazendo os cálculos, pessoal, nós temos R igual a 71%. R, 71% é igual a I mais I vezes F. Como minha inflação é de 50%, eu tenho um juros real para essa aplicação, juros ganho, de 14%. Comparando o meu I com a minha taxa mínima de atratividade, logo vemos que esse imóvel é um bom negócio, pois, retirando a inflação, mesmo assim, eu ainda tenho um ganho real maior do que minha taxa mínima de atratividade. Como funciona a variação dos preços, pessoal? Imagine que o meu preço, eu tenho um produto que aumentou R$100, porém a inflação para os mesmos produtos concorrentes mostrou que o produto, em vez de aumentar R$100, devia ter aumentado R$120. Logo, eu tive um ganho real abaixo do ganho esperado para aquele período, abaixo da inflação. Aí ele fala aqui, quando existe inflação, os preços dos mercadorias, dos serviços, das construções, etc., tendem a subir. Nem sempre é possível acompanhar essa inflação com os preços dos insumos. Tudo depende da lei da oferta e da procura. Entretanto, é necessário acompanhar a variação real dos preços para se saber, em relação a um ano padrão, qual foi a variação havida. Esse exemplo, pessoal, eu tenho um preço de venda de um produto que é R$100 no primeiro período, R$200 no segundo, R$300 no terceiro, R$450 no quarto período. O índice similar da inflação me mostra que era para estar R$120 no primeiro período, R$240 no segundo período, R$480 no terceiro período e R$720 no quarto período. Como é que eu comparo o ganho real com o ganho da inflação? Pego o ganho do primeiro para o segundo período, foi de 100%, do segundo para o terceiro 50%, do terceiro para o quarto 50%. Já o índice da inflação do primeiro para o segundo foi 100%, do segundo para o terceiro 100%, do terceiro para o quarto 50%. Nota-se que, dividindo o ganho real pelo ganho da inflação, nesse terceiro período, eu tive um fator de 0,5 que mostra aqui uma perda, ou seja, o meu aumento foi menor do que o aumento da inflação para o aumento desse produto. Eu quero, pessoal, que vocês façam esse exercício aqui para mim. Coloquem embaixo os resultados. Qualquer dúvida, estou à disposição. O apartamento foi comprado ficando um débito de R$2.950.000, equivalente a 50 cubs, a serem pagos em 5 pagamentos mensais de 10 cubs cada um, e que foram os seguintes: 700 mil no primeiro período, 800 mil no segundo período, 900 mil no terceiro período, 1 milhão no quarto período, 1 milhão e 100 no quinto período. Considerando a taxa mínima de atratividade de 9%, eu pergunto, qual a taxa real de juros R, qual a taxa de inflação F para esse período? Certo? O que é que vocês vão ter que fazer, pessoal? Vão ter que achar o meu R, que vocês podem achar fazendo o mesmo cálculo da taxa interna de retorno do TIR. Utilizem HP12C para achar esse R. Achando esse R, vocês vão para a fórmula do Rzão que a gente passou agora há pouco, para poder achar a inflação F. Valeu, pessoal, forte abraço, até a próxima.